Olá, pessoal, de volta aqui para darmos continuidade ao nosso curso. Nessa aula eu vou dar continuidade onde nós paramos, na aula anterior, onde nós já começaríamos a falar sobre o simbolismo do animal presente nas religiões e na arte religiosa, associado à questão dos deuses supremos ou que esses deuses supremos, eles são representados como animais. Mas, pessoal, eu não vou falar somente sobre isso nessa aula, eu vou falar também sobre o simbolismo do homem primordial. E aí, a própria Aniele Jafé, no livro O Homem e seus Símbolos, vai falar desse aspecto interessante que é encontrado nessas tradições. Por exemplo, os egípcios, eles representavam o deus Amon com a cabeça de íbis, ou sob a forma de um sinocéfalo. Ganesha, que é o deus hindu da sorte, tem um corpo humano e a cabeça de elefante. O Vishnu, que faz parte da Trimurti, da trindade do hinduísmo, é representado como um javali. Vishnu, ele é a divindade responsável pela preservação do universo. Brahman é o criador do universo e Shiva, o destruidor. Ou seja, são os três deuses da Trimurti, da trindade sagrada do hinduísmo. Outro deus é o Hanuman, que é um deus macaco na mitologia hinduísta. Ele é uma figura musculosa e poderosa associada a virtudes como heroísmo, devoção e altruísmo. Na mitologia grega também encontramos inúmeros símbolos animais. Por exemplo, Zeus, o pai dos deuses, muitas vezes se aproxima das jovens a quem ama sob a forma de um cisne, um touro ou uma águia. Na mitologia germânica, o gato é consagrado à deusa Freia, enquanto o javali, o corvo e o cavalo são a Otã. Mesmo no cristianismo, o simbolismo animal representa um papel surpreendentemente importante. Três dos evangelistas têm emblemas de animais. Por exemplo, São Lucas, ele é o boi, representa ali o boi. São Marcos é representado pelo leão, São João pela águia e apenas São Mateus é representado como um homem ou como um anjo. O próprio Cristo aparece simbolicamente como Cordeiro de Deus ou como peixe. É também a serpente louvada na cruz, o leão e, em alguns casos raros, um unicórnio. Estes atributos animais de Cristo indicam que, mesmo o Filho de Deus, ou seja, a personificação suprema do homem, não prescinde, não descarta da sua natureza animal, do mesmo modo que da sua natureza espiritual. Considera-se tanto o subhumano, ou seja, esse aspecto animal, instintivo, como o sobre-humano, como partes do reino divino, ou seja, tanto a parte tenebrosa das trevas, animalesca e instintiva, como a parte espiritual sobre-humana, São considerados partes do reino divino. Esta relação entre os dois aspectos do homem é admiravelmente simbolizada na imagem do nascimento de Cristo em um estábulo entre animais. Bom, como eu disse, agora vamos falar sobre os símbolos do homem primordial, ou seja, aquilo que Jung designou como si mesmo. Neste estado, ou seja, no estado a que chamamos de processo da individuação, aqui é Jung falando no livro O Homem e seus Símbolos, a interpretação dos símbolos exerce um papel prático de muito relevo, pois os símbolos eles representam tentativas naturais para a reconciliação e união dos elementos antagônicos da psique. Como eu já tinha demonstrado nas aulas anteriores, fiz a analogia de que a psique ela seria mais ou menos, figurativamente falando, como se fossem vários continentes separados, divididos entre si. E Jung fala que os símbolos eles exercem um papel importante porque eles representam tentativas naturais para a reconciliação e união dos elementos antagônicos da psique.
Ou seja, como se os símbolos eles tentassem unificar aqueles continentes que estão separados. Por exemplo, na psicoterapia, Jung fala que ocorre frequentemente que certas tendências inconscientes, ainda muito antes de se tornarem conscientes, deixam perceber sua presença por meio de símbolos, que surgem o mais das vezes nos sonhos, mas também nas fantasias durante a vigília e nas ações simbólicas. Muitas vezes se tem a impressão como se o inconsciente tentasse, por meio de alusões de todo tipo e de analogias, penetrar na consciência, ou como se ele empreendesse em exercícios lúdicos mais ou menos preliminares a fim de conseguir ganhar a consciência para sua causa. Ou seja, aqui é um trecho do livro Mysterium Connectus ou Connectiones 2, de que processos inconscientes que estão ali querendo unir, né, com a consciência, querendo que o sujeito, que o indivíduo se torne consciente, esses processos, essas tendências inconscientes, muito antes elas começam a se movimentar. Ou seja, no próprio inconsciente, né, ocorre, já começa essa movimentação. E o próprio inconsciente deixa perceber sua presença por meio dos símbolos. Ou seja, pessoal, parece que existe uma força que impele a essa união dos opostos. Aqui o oposto subentende a união do consciente, né, da parte consciente da personalidade com a parte inconsciente. Então, é como se houvesse uma lei, né, que impele, uma lei da natureza que impele a que ocorra essa união dos opostos dentro do ser humano. E aí, esse processo que Jung deu o nome de processo de individuação, ele se apresenta por meio de símbolos. Então, os símbolos eles aparecem por meio dos sonhos, mas também não somente por meio dos sonhos, né? Ele fala que também nas fantasias durante a vigília e nas ações simbólicas, que eu acredito que aqui entra também a questão daquelas sincronicidades. Por exemplo, mesmo que isso aconteça de forma não tão agradável, por exemplo, quando um conteúdo inconsciente tenta chegar à consciência, por exemplo, um complexo, ali é uma oportunidade para o indivíduo ele compreender, né, e trazer o sentido daquele complexo e integrar a sua consciência, curar, né, o que tiver que ser curado. Mas, por exemplo, outro exemplo seria a questão da sombra, né, do aspecto sombrio e tenebroso da personalidade que foi rejeitado no processo de evolução da consciência, né, que isso não vem só da questão do indivíduo ser uma pessoa única, individual, mas isso vem até do processo evolutivo da consciência conforme a humanidade vem passando, né, de que o aspecto sombrio sempre tem de ser empurrado para o fundo, né, do inconsciente para que não seja visto. Então, mesmo que esse processo ele se apresente da pior forma possível, por exemplo, a sombra, ela às vezes se apresenta de forma simbólica por meio de animais ferozes atacando no sonho, ainda assim é uma tentativa do inconsciente tentar unificar o que é aparentemente irreconciliável, ou seja, os opostos. Os símbolos oníricos do processo de individuação são imagens de natureza arquetípica que aparecem no sonho. Elas descrevem o processo de busca do centro, isto é, o estabelecimento de um novo centro da personalidade. As ideias gerais de um tal processo foram expostas em meu trabalho, O Eu e o Inconsciente. Por alguns motivos mencionados nesse livro, tal centro é designado pelo nome de si mesmo, que deve ser compreendido como a totalidade da esfera psíquica. O si mesmo não é apenas o ponto central, mas também a circunferência que engloba tanto a consciência como o inconsciente. Ele é o centro dessa totalidade, do mesmo modo que o eu é o centro da consciência.
Bom, pessoal, para a gente poder compreender esse processo da busca do centro, ou seja, o que Jung chama de o estabelecimento de um novo centro da personalidade, do qual ele designa o nome de si mesmo, e esse si mesmo, ele não coincide com o eu, com o complexo do eu trouxe aqui desenhos para a gente poder compreender. Também a gente vai poder compreender que o si mesmo é como se fosse um novo termo para algo que algumas tradições anteriormente já designavam como sendo o homem primordial. Bom, para isso eu vou utilizar aqui do símbolo desse desenho, né, desse círculo maior onde ele representa a psique. Seria, digamos assim, a totalidade, né? E aí, dentro dessa psique, a gente sabe que existe o inconsciente, que inclusive é a maior parte da psique é o inconsciente, né? Designado também como inconsciente coletivo. Dentro desse inconsciente existe o inconsciente pessoal, que é aquela camada mais próxima do eu. Dentro do inconsciente pessoal, por fim, nós vamos encontrar a consciência, e dentro da consciência, o centro dessa consciência, que é o eu, o complexo do eu, ou aquilo que chamamos de ego. Então, ao meu ver, pessoal, esse si mesmo, ele seria esse novo centro, só que ao mesmo tempo Jung fala que ele é esse centro, mas ele também é o círculo maior, ou seja, é o que engloba tudo que está dentro da psique. Por isso eu coloquei aqui a palavra si mesmo do lado do círculo maior, que engloba tudo que tem dentro da psique. Para a gente trazer uma outra analogia, seria dizer que o si mesmo, esse novo centro, ele seria como se fosse o Sol, onde existe planetas, e aqui os planetas eu identifiquei como os complexos, né, que são aquelas ilhas menores que ainda estão separados da consciência, seriam planetas ali também, né? E o próprio eu, o complexo do eu, junto com a consciência, seria também um planeta. Então, eu fiz essa analogia, né, de que esse novo centro, ele seria ali um centro dinâmico, né, onde o eu e todos os outros complexos, todos os outros arquétipos, eles estariam ali rondando, né, esse novo centro que é chamado de si mesmo, ou seja, fazendo aqui uma analogia com o sistema solar. E aí a gente vai ver que Jung fala sobre esse novo centro no livro Psicologia e Alquimia. Ele diz o seguinte: o outro centro da personalidade encontra-se num plano diferente do plano do eu, pois, contrariamente a este, possui o atributo da eternidade, ou seja, de uma relativa intemporalidade. Ele também vai dizer que a totalidade compreende o ego e o não ego. O centro do círculo, enquanto expressão de uma totalidade, não coincidiria, pois, com o eu, mas com o si mesmo, enquanto síntese da personalidade total. Ou seja, no nosso exemplo aqui, o círculozinho lilás pequeno escrito si mesmo, ele seria o centro do globo maior, né, do si mesmo maior, que seria então esse si mesmo, que é o centro menor, ele seria uma expressão de uma totalidade que não coincidiria então com o complexo do eu. E aí Jung relembra a questão, né, do centro marcado no círculo. Ele é sempre uma alegoria bastante conhecida da natureza de Deus. Ele dá outro exemplo também. Na filosofia dos Upanishads, o si mesmo é inicialmente o Atman pessoal, possuindo ao mesmo tempo uma qualidade cósmica metafísica enquanto Atman suprapessoal. E agora nós vamos ver que o si mesmo ele possui outros nomes, né? Já possuía outros nomes. Por exemplo, Paracelso descreve o si mesmo como o Adesh. O Adesh, ele é o grande homem interior, o homem primordial, o homem astro, a manifestação do macrocosmo no microcosmo, o homem originário e imortal, do qual o homem mortal pode aproximar-se pela obra alquímica. Devido a essa estreita ligação, as forças e propriedades do grande homem fluem, ou seja, no nosso exemplo do Sol, né? Fluem ajudando e curando no interior da natureza terrena do pequeno homem mortal.
Outro também que deu um nome para o si mesmo, ou seja, para esse centro, foi Platão, né? Platão deu o nome de um homem todo redondo. Outra característica também nós encontramos na sabedoria cabalística, ou seja, esse novo centro, si mesmo, coincide com Adão Cadmo. E no caso da filosofia, como a gente falou, dos Upanishads, é inicialmente o Atman pessoal, possuindo ao mesmo tempo uma qualidade cósmica metafísica, enquanto o Atman suprapessoal. Outro lugar que nós encontramos também seria na sabedoria alquímica. O si mesmo, esse novo centro, ele seria o Filhus Philosophorum, ou o homem filosofal, o andrógeno originário. No gnosticismo, ele seria o anthropos, ou seja, o homem também primordial. E aqui eu trouxe um trecho, né, um recorte do livro, se eu não me engano, foi Psicologia e Alquimia, onde o anthropos, ele também é a anima mundi, né? Então ele coloca aqui o anthropos como anima mundi, contendo os quatro elementos e designado pelo número 10, que significa perfeição, né? E a soma dos quatro elementos, das quatro partes. E aqui, pessoal, tudo simbolicamente, né? Na Índia são Prajapati e Purusha, que mora no coração de cada homem e cujo tamanho é o de um polegar. Esse centro, esse si mesmo, também nós encontramos no Sohar cabalístico. No Sohar cabalístico, não sei se é assim que se pronuncia, ele é o Metatron, criado ao mesmo tempo que a luz. Nos livros de Daniel, Esdra e Enoque, Filo Judeu, Jung encontrou uma coincidência com o homem celestial, ou seja, esse novo centro coincide com o homem celestial. Como a sabedoria cabalística coincide com a sabedoria alquímica, assim também a figura de Adão Cadmo foi identificada com a do Filhos Philosophorum, cuja forma mais originária é certamente um homem brilhante, isto é, o homem-luz preso em Adão, segundo o alquimista Zosimo de Penópolis, né? Panópolis, se eu não me engano, século III. Mas o homem-luz é uma manifestação da doutrina pré-cristã do homem primordial. Sob a influência de Marcílio Fitino e Pico della Mirandola, estas outras ideias neoplatônicas já haviam difundido no século XV e eram de conhecimento de pessoas cultas. Na alquimia, tais ideias coincidem com remanescentes da tradição antiga. A isso acrescentava-se ainda o ponto de vista da alta cabala, o qual foi elaborado filosoficamente por Pico, de modo especial. Este é, em segundo lugar, Agripa, devem ter sido as fontes das quais jorrou o conhecimento cabalístico, algo insuficiente de Paracelso. Para este, o homem primordial era idêntico ao homem astro. O homem verdadeiro é o astro em nós, diz ele. Astro deseja impelir o homem para a grande sabedoria. A gente vai ver que Paracelso ele usou vários nomes diferentes para designar esse centro, esse centro, né, da nova personalidade, da totalidade da personalidade humana. Ele usava tanto termos que eu acho que até ele se confundia, né, com esse tanto nome que ele usava diferente para designar esse centro da personalidade humana. E aqui eu trouxe um trecho do livro Estudos Alquímicos, onde a gente vai ver o tanto de nome que Paracelso usava para designar a mesma coisa, ou seja, também para designar o grande homem, né, o homem primordial. No livro Paragranum lê-se: porquanto o céu é o homem, e o homem é o céu, e todos os homens são um céu, e o céu apenas um homem. O homem está numa relação filial com o céu interior, que é o Pai, o qual é designado por Paracelso como grande homem, ou pelo arcano Adesh, um neologismo derivado do nome de Adão. Em outra passagem, também é chamado de Archeus, não sei se é assim que se pronuncia, o que, portanto, é semelhante ao homem e está nos quatro elementos, é um Archeus,
composto de 4 partes. Ele é, pois, o grande cosmos. Indubitavelmente, este é o homem primordial, como diz Paracelso. Em todo o ides ou ides há um único homem, o qual é extraído pelo ilastro e é o protoplasto. E Deus ou ides é a ideia originária a partir da qual todas as criaturas foram feitas. Outro nome secreto do homem primordial é idestrum. Idestrum, não sei se é assim que se pronuncia também. Outro nome ainda é o prototoma ou protótoma. A multiplicidade dos nomes para o mesmo conceito mostra o quanto o espírito de Paracelso se preocupou com esta ideia. A antiga doutrina do antropos ou homem primordial diz que a divindade ou o agente criador do mundo deve ter se tornado manifesto na forma de um homem primogênito, protoplastos, quase sempre de grandeza cósmica. Na Índia, eles são Prajapati Purusha, que mora no coração de cada homem, cujo tamanho é o de um polegar, tal como o ilastro de Paracelso. No Irã, é Gay Mord. Não sei se é assim que se pronuncia. Gale significa vida mortal. O adolescente de brancura resplandecente que foi ressaltado pelos alquimistas como Mercúrios. No soar cabalístico é Metatron, criado ao mesmo tempo que a luz. Trata-se de um homem celestial com o qual já nos deparamos nos livros de Daniel, Esdra, Enoque e Filo Judeu. Ele também é uma figura importante do gnosticismo e neste, como em toda parte, está ligado por um lado à questão da criação e por outro à da redenção. Em Paracelso encontramos esta mesma ligação. Bom, Jung fala que, sem dúvida, podemos pronunciar a palavra si mesmo, mas o que ela quer dizer permanece envolto numa obscuridade metafísica. No obstante, defino o si mesmo como sendo a totalidade da psique, consciente e inconsciente. Eu também diria que, em relação a todos aqueles nomes, Adesh, homem primordial, o grande homem, o homem redondo de Platão, né, o Metatron, Adão Cadmo, todos eles a gente também tem essa sensação, né, de que está envolto numa obscuridade metafísica. Afinal, cada vida é a realização de uma totalidade, isto é, de um si mesmo, motivo pelo qual esta realização também pode ser chamada de individuação, pois toda vida está ligada a portadores e realizadores individuais e é inconcebível sem eles. Cada um destes portadores recebe um destino e uma especificidade individuais, e a vida só encontra o seu sentido quando eles se cumprem. Na verdade, o sentido poderia muitas vezes ser chamado de sem sentido, mas entre o mistério do ser e a razão humana há um abismo incomensurável. Sentido e sem sentido são interpretações antropomórficas cujo significado é dar-nos uma orientação suficientemente válida. Ou seja, pessoal, o si mesmo, ele seria então a totalidade da personalidade, né? Tanto incluindo a parte consciente como a parte inconsciente. Essa individuação, ela seria então a representação da realização dessa totalidade. Então, quando o indivíduo encontra o caminho da individuação, porque é um processo, né? Eu acredito que ele não se cumpra de uma única vez, numa única vida, mas quando o indivíduo ele consegue fazer essa ligação com o Cristo interior, com o homem primordial, com o Adesh, enfim, tantos nomes, Atman, quando ele faz essa ligação com esse novo centro da sua personalidade, é como se ele cumprisse o sentido da sua, digamos assim, da sua existência, né? Da sua totalidade, que é essa realização de um todo, né?
de uma totalidade. Bom, e aqui novamente com os desenhos, né? Eu já usei esse desenho, a forma dele em outras aulas fica fácil da gente compreender esse centro, né? Ou seja, essa síntese da união dos opostos entre o mundo consciente e o mundo inconsciente, por assim dizer. Então, Jung vai falar das múltiplas fases e transformações do processo de individuação que são representados por símbolos. E no livro Psicologia e Alquimia, ele pega uma relação de vários sonhos de um paciente que está passando pelo processo de individuação e aí ele faz análise desses sonhos. E aí eu retirei apenas um pequeno trecho dessas relações dos sonhos, onde ele dizia o seguinte: difícil é atingir o centro verdadeiro. Nesse sentido, é indispensável ter consciência dos dois lados da personalidade humana, de suas metas e de sua origem. Esses dois aspectos nunca devem ser separados, seja pela soberba híbris ou seja pela covardia. Isso, pessoal, significa dizer, ao meu ver, na minha percepção, significa dizer o seguinte: o consciente, a parte consciente, às vezes, ela exerce uma influência muito grande na parte inconsciente da personalidade. Principalmente porque a parte consciente ela tem um peso maior por ela estar mais próxima da realidade material física, né? E também tem a questão do consciente coletivo. As ideias do consciente coletivo acabam que sufocam a alma, né? A alma inconsciente. Então, isso seria a questão da covardia, ou seja, de o ser humano, o indivíduo, depois que ele entrou no processo de individuação, depois que ele já está, pelo menos em parte, consciente, né, do que ele está passando ali, dele, tipo, abandonar e, enfim, voltar para o velho sistema, né? Digamos assim, né? Com palavras mais normais para dizer que ele voltou para um estado da Matrix, né? Que é o que mais falam. Bom, a soberba ela seria uma questão de uma híbris, né? Ou seja, aqui já seria o contrário. O consciente, a parte consciente da personalidade foi engolida pelo inconsciente. Agora o peso não está na parte consciente, mas sim no inconsciente. O inconsciente também tem forças, digamos, forças dinâmicas que pode engolir o eu, o complexo do eu, que é simbolizado, como a gente viu nas aulas anteriores, pelo dragão baleia, né, que engole o herói. Esse ato simbólico de engolir significa, então, que o indivíduo perdeu uma parte da sua personalidade, a parte consciente. Quando ele perde a parte consciente, ele não consegue compreender esse mergulho no inconsciente, ou seja, ele começa a se identificar com as imagens do inconsciente coletivo, com os arquétipos e tudo mais, e com a força dinâmica do inconsciente, que é super poderosa em cima dele. Então ele se identifica com o inconsciente e assume um papel arcaico, arquetípico, e não consegue manter as duas realidades, digamos assim, em equilíbrio. Ou seja, os dois mundos, o centro não consegue se estabelecer, porque ele foi muito para o outro extremo. Ou seja, foi muito para o inconsciente e o eu acabou sendo dissolvido no inconsciente. Então, aí, nesse caso, não há uma questão de equilíbrio, não há o caminho do meio, o tal, né? E sim, houve aí um extremo que acabou que o herói foi engolido pela baleia e não conseguiu sair, não conseguiu se libertar da mãe, né, do inconsciente. Então, por isso que Jung fala, né, essas duas partes da personalidade, elas não devem ser separadas, né? Elas têm que manter cada uma a sua dignidade para que o centro ele seja mantido, porque senão ocorre o risco de um querer usurpar o outro, um querer dominar o outro, e nesse caso não existe uma igualdade de relação entre consciente e inconsciente, e sim um querendo dominar o outro. O conflito entre o eu consciente e o inconsciente, para que haja a tomada de consciência desse novo centro,
Tal conflito surgirá muitas vezes até encontrar a fórmula adequada para a correlação consciente e inconsciente, que confira à personalidade a posição intermediária e correta. Ou seja, pessoal, em outras palavras, o conflito ele vai existir até que a pessoa ela consiga encontrar, digamos assim, o ponto intermediário, como eu falei, né, dessa posição intermediária correta entre a parte consciente da personalidade e a parte inconsciente, em que uma não queira usurpar a outra, em que uma não queira dominar a outra, mas sim que exista ali um ponto de igualdade, né? Um ponto de equilíbrio, que seria, por exemplo, na doutrina oriental chamado de o Tao, né, o caminho do meio. Um tal conflito não pode ser resolvido pela compreensão, mas só pela vivência. Isso aqui é uma outra questão, né? O conflito não pode ser resolvido pela compreensão, ou seja, apenas decorando conceitos, né? Entendendo conceitos, mas tem que passar pela vivência, ou seja, o conflito ele tem que ser sentido, experienciado em ambas as partes da personalidade, né? Você tanto, digamos assim, sofre os percalços da parte consciente como da parte inconsciente. Cada estágio do processo, Jung fala, deve ser vivido plenamente. Não há interpretação ou qualquer subterfúgios que pudessem nos enganar se pretendêssemos contornar a dificuldade. A unificação da consciência e do inconsciente só pode se dar gradualmente. Isso aí é uma outra questão, né? O conflito, por isso que são várias nigredos, são várias mortes simbólicas que o ser humano passa, porque esse processo de individuação em que o indivíduo está na busca, né, desse novo centro, na verdade não é nem o indivíduo, porque às vezes ele está tão inconsciente, é o próprio inconsciente que impele a ele a fazer essa busca. Então, esse processo ele só pode se dar gradualmente. É o que a gente já falou em outras aulas sobre a questão do espiral, né? A consciência ela vai ganhando espaço, ela vai adquirindo graus e graus de consciência através de uma espiral. Você às vezes passa pela mesma situação de formas um pouco diferentes, mas ali representa como se você estivesse subindo degraus de consciência. Naturalmente, não posso descrever de todo essas coisas, apenas mencioná-las. Baseado em minhas observações, sei que o moderno inconsciente tem a tendência de criar um estado psicológico que encontramos, por exemplo, no misticismo medieval. Encontramos certas coisas no mestre Eckhart, encontramos muita coisa no gnosticismo, isto é, uma espécie de cristianismo esotérico. Encontramos em toda pessoa a ideia do Adão Cadmo, o Cristo em nós. Cristo é o segundo Adão, o que corresponde nas religiões orientais à ideia do Atma ou do homem total, do homem original, o homem todo redondo de Platão, que é simbolizado por um círculo ou por uma pintura com motivos redondos. Encontramos todas essas ideias na mística medieval, na literatura alquimista em geral, desde o primeiro século da era cristã. Encontramos-las no gnosticismo e encontramos muitas delas naturalmente no Novo Testamento, em Paulo, mas é um desenvolvimento absolutamente consistente da ideia de Cristo em nós. Não o Cristo histórico fora de nós, mas o Cristo dentro de nós. E o argumento diz que é imoral deixar Cristo sofrer por nós, que ele já sofreu, que chega e que devemos finalmente carregar nossos próprios pecados e não colocá-los sobre Cristo. Nós todos deveríamos carregá-los em conjunto. Cristo expressa a mesma ideia quando diz: Eu estou presente no menor de vossos irmãos. E o que dizer, meu caro, se o menor de seus irmãos fosse você mesmo? O que dizer então? Então você percebe que Cristo não deveria ser o menor em sua vida e que nós temos um irmão dentro de nós que é realmente o menor de nossos irmãos, muito pior que o pobre mendigo a quem demos comida. Ou seja,
é essa questão de quando o inconsciente ele se manifesta, né, seja por sintomas, primeiramente é por sintomas endossomáticos, né, que o inconsciente se manifesta, mas a parte consciente da personalidade às vezes não procura saber por que está sofrendo, né, e simplesmente, sei lá, procura outros meios e nunca tenta buscar a origem, a razão desse sofrimento, ou seja, desse anseio que a alma está buscando, né, de unir, de impelir para que esse indivíduo busque o centro da personalidade total. E quando o homem não dá interesse para esse eu interior, essa parte que sofre, é como se essa parte que sofre fosse a menor de todos os irmãos, ou seja, é como se não tivesse valor para o indivíduo. E aí ele vai e toca a vida, né? Vai, enfim, mergulha na parte cotidiana da vida sem saber por que a parte psíquica, uma parte psíquica sua está sofrendo. Isto significa que temos dentro de nós uma sombra, alguém muito mal, alguém extremamente pobre, mas que é preciso ser aceito. O que fez Cristo sejamos bem banais quando consideramos como ser puramente humano? Cristo foi desobediente à sua mãe, Cristo desobedeceu à sua tradição, Cristo se apresentou como enganador e representou esse papel até o amargo fim. Ele sustentou sua hipótese até seu triste fim. Como nasceu Cristo? Na maior miséria, quem era seu pai? Era filho ilegítimo do ponto de vista humano, uma situação lamentável, uma pobre moça que tinha um filho pequeno. E isto é o nosso símbolo. Isto somos nós. Nós somos tudo isto. E se alguém viver sua própria hipótese até o amargo fim e tiver que pagar talvez com a morte, saberá que Cristo é seu irmão. Ou seja, Jung está fazendo uma analogia de que essa parte que é preciso ser aceita, que é inconsciente em nós, ela é semelhante a essa parte obscura de Cristo também, né? Essa parte, digamos assim, que praticamente não é aceitável conforme aquela época em que Jesus nasceu, né? Naquele consciente coletivo daquela época, ele desobedeceu a própria tradição dele. Ou seja, o próprio Cristo teve que aceitar essa parte não tão agradável da sua personalidade para que levasse a cabo, digamos assim, o seu propósito, né? A sua realização do que ele fez, né? Do que ele foi. Porque se ele negasse tudo isso que aconteceu com ele, né? Tipo, não, peraí, deixa eu voltar aqui, deixa eu me adequar novamente aqui à consciência coletiva, né? Deixa eu voltar aqui para a minha tradição judaica. Enfim, se ele desistisse, voltasse, né? Não aceitasse essa parte tão sombria, né? Que foi, ele jamais teria cumprido, realizado o seu propósito, né? Ele jamais teria realizado a totalidade do seu eu, da sua personalidade. Ou seja, pessoal, quando ele fala isto é o nosso símbolo, isto somos nós, ou seja, o inconsciente ele vai se apresentar com uma parte que não é muito agradável, não é muito aceitável pela sociedade, pela consciência coletiva da época que a gente está vivendo, assim como foi na época de Cristo, né? É essa parte do inconsciente que tem a ver com a questão da sombra e tudo mais. Então, acredito que é nesse sentido que Jung está falando. E isso somos nós, ou seja, da mesma forma que aconteceu com Cristo, que ele teve que aceitar essa parte para cumprir a sua realização, né, do todo nele, da mesma forma acontece com nós. Referente à força impulsionadora da consciência, o que os alquimistas chamavam de sulfur, esta força é constituída de uma parte pela vontade que concebemos muito melhor como um dinamismo subordinado à consciência, e de outra parte pelo estar sendo impelido, que é uma motivação involuntária ou um estar
em movimento, que vai desde um simples interesse até a possessão propriamente dita. O dinamismo inconsciente poderia corresponder ao sulfur, pois o estar sendo impelido é o grande mistério da nossa vida humana, o cruzamento da nossa vontade consciente de nossa razão por uma entidade inflamável que ora se manifesta como incêndio destruidor, ora como calor a dispensar a vida. As causas eficiente e final dessa falta de liberdade residem no inconsciente e constituem aquela parte da personalidade que deveria ser acrescentada ao homem formado pela consciência para que ele se tornasse completo. Ou seja, aqui Jung está falando da união dessas duas forças, né? A força impulsionadora da consciência, ela não vem só da consciência, né? Ele diz assim que ela vem em parte da consciência, que é constituído pela nossa vontade, né? Mas a outra parte ela é constituída por aquele estar sendo impelido, ou seja, por uma motivação involuntária ou um estar em movimento que vai desde um simples interesse até uma possessão propriamente dita. Ou seja, ah, o, o inconsciente ele possui uma força dinâmica. O dinamismo inconsciente poderia corresponder ao sulfur, ou seja, aquela entidade, né, que os alquimistas chamavam, era o estar sendo impelido. Então, Jung está falando sobre isso, é o grande mistério da nossa vida, o cruzamento da nossa vontade consciente e da nossa razão por uma entidade inflamável, que ora ela se manifesta como um incêndio destruidor, ora como um calor a dispensar a vida. E realmente como um incêndio destruidor, porque quando o inconsciente rompe na consciência, né, ele você passa por processos que você não compreende, né? É como se houvesse ali um tsunami invadindo a sua vida, né? E transformando aquilo que você estava tão acostumado, tão apegado, e aí você de repente tem que mudar, você tem que compreender o porquê você está passando por essas mudanças, por que você tem que mudar de atitude, né, de comportamento, enfim, você é impelido quando você entra em confronto com o inconsciente, ou seja, com a sua sombra, com tudo isso que você tem que começar a desvendar para poder encontrar esse caminho da individuação. É inicialmente um pedaço insignificante, uma pedra ordinária tirada na rua. Ou seja, o contato que às vezes você tem com o inconsciente é da forma pior que tem, que é a questão que eu já falei da Nigredo, né? É esse mergulho no inconsciente. Então, quando você começa a sentir alguns sintomas, né? Os sintomas endossomáticos, que você procura saber a razão do seu sofrimento psíquico, ou seja, que você quer descobrir sobre a sua alma, aí começa o processo. E aí ele fala que é um pedaço insignificante, ou seja, uma pedra ordinária tirada na rua que muitas vezes se torna incômodo para nós ou se coloca em oposição a nós, porque representa algo que põe à mostra visivelmente nossa inferioridade secreta. Ou seja, essa é a parte mais difícil. Deve provir desse seu aspecto toda aquela resistência que se sente em relação à psicologia em geral e ao inconsciente particular. Simultaneamente, porém, com essa parcela capaz de completar a nossa consciência para constituir uma totalidade, já existe também no inconsciente essa totalidade que é esse homem todo ocidental ou aquele verdadeiro homem Shen dos alquimistas chineses, o ser primordial redondo que representa o homem interior maior, o antropos, homem aparentado com a divindade. Esse homem interior é, em parte, necessariamente inconsciente, pois a consciência, como parcela do homem, é incapaz de abranger o todo.
Mas o homem total já existe, mas o homem total já está existindo sempre, pois a divisão do fenômeno homem é efeito da consciência que consta apenas de representações supraliminares, ou seja, de que esse homem primordial, o Adesh, o Adão Cadmo, todos aqueles nomes que a gente viu, o si mesmo, enfim, ele já existe, né? Ele já está existindo no inconsciente. Ele é o homem total, porque o fenômeno homem é um efeito da consciência, ou seja, da diferenciação desse homem total, né? Ou seja, desse inconsciente. A totalidade humana, ela já existia, ou seja, já está existindo desde sempre. A única coisa é que essa totalidade, ao que parece, né, esse homem total, esse Adesh, esse Adão Cadmo, ele é inconsciente. E aí a consciência, ela é justamente para tornar esse homem primordial, esse Adesh, né, torná-lo consciente. E aí eu estava lendo essa parte, eu me recordei de um trecho do livro da Doutrina Secreta, né, da Helena Blavatsky, que ela falava também sobre esse homem primordial. Não sei se ela usou essa palavra, mas ela falava, né, que ele era inconsciente e que era necessário justamente o fenômeno homem natural, o homem como hoje a gente conhece, né, em termos de consciência, para que tornasse esse homem, o Andropos, o Adão Cadmo, o homem primordial, tornasse ele consciente. Ou seja, é a unificação dos dois, né? Não, um não pode existir sem o outro. E aí Jung fala de novo sobre essas forças que faz com que o homem seja impelido. Ele fala no livro Mistério Connectius ou Connectionis, ele diz o seguinte: nenhum conteúdo psíquico pode tornar-se consciente se não possuir certa tensão energética determinada. Diminuindo esta, ou seja, diminuindo a tensão energética de um conteúdo, esse conteúdo ele se torna subliminar ou inconsciente. Esta circunstância permite fazer uma seleção entre os diversos conteúdos possíveis, pois os capazes de atingir a consciência são separados dos incapazes. Por meio desta separação surge de uma parte a consciência, representando em sua claridade diurna pelo Sol, e de outra parte aparece a sombra, que corresponde à sombra do Sol. O estar sendo impelido provém, portanto, das duas fontes, em parte da sombra e em parte do antropos, ou seja, do homem primordial, né? Este estado de coisas explica suficientemente a natureza paradoxal do sulfur, que, como corruptor, não fica muito longe do diabo, mas em compensação se apresenta também como um paralelo para Cristo. Ou seja, essa natureza paradoxal dos conteúdos, né, dos conteúdos da psique humana, em que uma parte ela se torna consciente e a outra parte fica na sombra, né, na obscuridade, nas trevas. Jung faz essa comparação, né, dessa natureza paradoxal do sulfur, ou seja, dessa força que impele o homem a agir. Uma parte dela é consciente, mas a outra parte é inconsciente. A parte que é inconsciente, obscura, tenebrosa, não fica muito longe da comparação do diabo, mas em compensação se apresenta também como um paralelo para Cristo. Ou seja, são as duas naturezas, né? A natureza da claridade, que é a consciência, e a natureza inconsciente, a sombra do sol. E aí, para representar novamente, né, aqui nós temos as duas esferas, uma representando o consciente e a outra representando o inconsciente. Dentro da esfera do consciente, a gente tem o complexo do eu, ou aquilo que é conhecido como ego, né, ou simplesmente eu. E aí, a união dos dois surge a síntese que é representado pelo homem primordial, o grande homem, o si mesmo, o Atman pessoal.
ou seja, essa síntese dessa união dos opostos. Como a experiência mostra, a psique objetiva, que é o inconsciente, é autônoma em alto grau. Se assim não fosse, não poderia exercer sua função própria, que é a compensação da consciência. A consciência é passível de ser domesticada como um papagaio, mas isto não se dá com o inconsciente. O inconsciente é uma realidade psíquica que só aparentemente pode ser disciplinada, e isto em prejuízo da consciência. Ele é e permanece alheio a todo arbítrio subjetivo e representa um âmbito da natureza que não pode ser melhorado nem deteriorado. Podemos auscultar seus segredos, mas não manipulá-lo. A resistência do consciente contra o inconsciente, bem como a depreciação deste último, é uma necessidade histórica do desenvolvimento da consciência, pois de outro modo ela nunca se teria diferenciado do consciente. A consciência do homem moderno, porém, distanciou-se demasiadamente da realidade do inconsciente. Ele acabou por esquecer-se que a psique não depende da nossa intenção, mas é, em sua maior parte, autônoma e inconsciente. Por isso, o contato com o inconsciente provoca um terror pânico no homem civilizado, em boa parte devido à analogia ameaçadora que ele apresenta com a doença mental. Ou seja, existe essa analogia, né, do inconsciente ele parecer como uma doença mental. Ao meu ver, essa analogia com a questão da doença mental é porque o inconsciente ele se manifesta muitas das vezes como um caos, né? Uma confusão mental, um sofrimento psíquico. E aí entra inúmeras coisas como sintomas endossomáticos, enfim, muitas coisas que são praticamente, né, idênticas à questão da doença mental. Bom, pessoal, o vídeo já está extenso, então o próximo slide seria esse aqui, né? O inconsciente personificado em símbolos. Eu vou deixar para a próxima aula, vou fazer a mesma coisa, né? Entrar direto já com esse tema e os demais temas. Então, por hoje, eu fico por aqui. Mas antes disso, deixar aqui os livros que fizeram parte da nossa aula para quem tiver interesse em estudá-los. Então é isso, pessoal. A gente se vê em breve na próxima aula, no próximo vídeo. Até breve. Tchau, tchau.